Fala, nono ano do meu coração. Quanto tempo que eu não te vejo, tô com saudade. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô com uma saudade aqui também, tá difícil a gente ficar aqui o dia inteiro em casa, né? Mas a gente tá aqui sempre tentando trazer um conteúdo legal pra vocês, dando aquela papeirada, pá. E hoje a gente vai terminar, fechar o caixão na nossa aula de darwinismo, de evolução. Então a gente lembra aí que a gente veio de Lamarck, fez aquela caminhada com a ideia da lei do uso e desuso, a gente já falou da propagação dos caracteres que foram estabelecidos na lei do uso e desuso, aí a gente passa por Darwin, seleção natural, por o ambiente vai fazer uma pressão para selecionar as características do indivíduo. Olha só que legal, que maneiro. E aí esse indivíduo selecionado se multiplica e fica feliz e segue sua vida muito tranquila até que precise ser selecionada novamente uma outra característica e assim a seleção natural vai rodando. Mas e aí? Como é que a seleção natural funciona? Garota, agora você vai saber como funciona. O neodarwinismo, ele vem basicamente para explicar isso aqui, ó. Ele vem para explicar que a seleção natural, eu sou a seleção natural, ela vai ser influenciada por vários fatores. Você tem a biologia celular, você tem os fósseis podem comprovar e também influenciar o conhecimento sobre a seleção natural. A genética deu conhecimento para a teoria de seleção natural. A anatomia comparada, comparar seres vivos, pegou assim e falou assim: ai, cara, olha só como é que isso aqui é muito seleção natural. Se liga nisso aí, segura isso aí. Bioquímica. Então, galera, quando a gente viu lá os fatores que dão basicamente base à evolução, a gente falou de alguns desses, né? Filogenia, anatomia, bioquímica, genética, fósseis, a gente fala muito, biologia celular. Então, basicamente, tudo isso foi unido como grandes pilares, sabe pilar? Pilar assim, tipo esse aqui, ó. Tem um pilar ali, tem um pilar aqui, e eles estão segurando essa parte aqui do meu teto. Ó, coisa linda. Daí, eles estão como? Segurando esse meu teto. Então, quanto mais pilares, mais o meu teto vai ficar tranquilaço, mais o meu teto vai permanecer de forma a ficar estável e não cair. Assim funciona a seleção natural. A seleção natural está aí basicamente por conta de todos esses estudos que conseguem corroborar e dar sustentação para tudo que acontece na seleção natural, tá? Quando a gente fala de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, a gente tem que estar trocando uma ideia aqui, entender que o conhecimento de Mendel, de genética, que a gente vai ver genética, próximo vídeo a gente vai voltar para genética, para a gente falar de genética. Aqui, ó, o Mendel ele vai estar contribuindo diretamente com o pensamento de Darwin, que é a seleção natural. E olha que louco, os dois estavam quase ao mesmo tempo fazendo essas pesquisas, mas eles não tiveram contato. E aí, só depois de muito tempo, a galera foi procurar aí os trabalhos de Mendel e aí achou e falou assim: nossa, 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 como isso aqui é fantástico! Eu preciso mostrar para as pessoas isso aqui, eu preciso mostrar para as pessoas como acontece, o que acontece, e eu tenho que usar isso aqui para o mundo. E aí a gente começou a descobrir várias coisas de genética, e a genética começou a mostrar para a gente que tinham várias coisas legais dentro da teoria da evolução que poderiam ser explicadas pela genética. Um grande exemplo é esse aqui, ó. Quando o Darwin falava de evolução, ele falava assim: bom, eu tenho a variabilidade, essa seta aqui é a seleção natural, e a seleção natural, obviamente, vai gerar adaptação. Se eu tenho aqui vários passarinhos com bicos diferentes, eles vão procurar utilizar os bicos que têm no lugar. Olha só, galera, por favor, não pensem o contrário. O passarinho não tem o bico porque ele quer comer o coco. Ele tem o bico e aí escolhe comer o coco porque é o que ele consegue comer com o bico que tem. Então, um passarinho que, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, que é um passarinho que provavelmente vai catar inseto já que tem um bico mais fininho, ele não vai conseguir comer a mesma coisa que esse cara aqui vai conseguir comer. Olha esse alicatão, irmão. Olha esse alicatão aqui. Isso aqui é um quebra-nozes, compadre. Isso aqui, se tu botar o dedo ali, o cara arranca. Isso aqui, se tu botar o dedo, ele faz
não vai dar nem nada. Então, assim, essa variabilidade existe. A variabilidade existe, a gente sabe que é variável. Isso para Darwin, tá? A gente sabe que tem a seleção natural, e aí a seleção natural vai agir aqui na adaptação e vai fazer com que só os caras que estão bem adaptados ao alimento ali consigam se reproduzir e passar para frente seus genes, certo? Então, para ele, variabilidade gerava adaptação. Ou seja, se a variabilidade gera adaptação com a força da seleção natural agindo aqui, como acontece a variabilidade? Ele não sabia responder isso porque ele tinha zero conhecimento de genética. Zero. Ele não sabia nada de genética. Então, com o tempo que passou, as descobertas genéticas vieram a acontecer, a gente consegue incluir isso aqui. A gente consegue entender agora que mutação mais recombinação gênica causa a variabilidade. E a variabilidade, através da seleção natural, gera adaptação. Muito tranquilo, mutação e recombinação gênica. Como é que funciona a mutação? Mutação pode ser artificial ou pode ser natural. Você pode ter lá algum desvio, algum problema, alguma coisa aconteceu e o seu gene deu uma modificada. Ou você pode ter uma mutação artificial, por exemplo, onde você, sei lá, foi dar um rolê em Chernobyl. Vai lá, bota sua sunguinha de praia, sua toalhinha aqui, pai, você vai para Chernobyl, dá um rolê em Chernobyl, você vai ser metralhado por milhões de prótons e nêutrons em alta velocidade que estão saindo de dentro do núcleo. Lógico que você não vai ver isso, a gente está falando de partículas subatômicas, tá? As partículas que estão dentro do núcleo, que compõem um átomo, só que elas estão sendo expelidas em alta velocidade, porque aquele núcleo grande, cheio de energia, ele precisa perder essa energia para poder ficar equilibrado. E aí, como ele tá afim do equilíbrio, irmão, ele tá dando tiro para tudo quanto é lugar, ele tá tirando para tudo quanto é lado, e aí você passa no meio do tiroteio de prótons, e aí aquele tiro de próton arranca um pedaço do teu DNA. Assim, eu não acredito em X-Men. Acho muito legal, acho muito maneiro até. Os quadrinhos são fantásticos, os filmes são né? Acontece. Mas X-Men, amiguinho, você não vai tomar um tiro de próton e vai sair jogando um raio vermelho do olho para matar os seus inimigos, muito menos vai aumentar o seu fator de cura. O que vai acontecer é tu pegar um câncer, o que vai acontecer é tu ter um problema genético que você pode sim alterar os genes das suas próximas gerações. Então, se você um dia for para Chernobyl, coloca a roupinha bonitinha e não fica mais do que 15 minutos lá, beleza? E assistam a série de Chernobyl. Que é muito interessante, é muito legal para vocês verem como funciona, beleza? Então a gente tem a mutação e a recombinação gênica. E como é que a recombinação gênica vai rolar? Tá? Vou explicar para vocês aqui rapidamente só essa diferença, tá? De darwinismo e teoria moderna. Darwinismo falava das variações, a fixação das variações favoráveis através exatamente, seleção natural, e a espécie se adapta no final, vai ficar adaptada àquele meio. Já a teoria moderna, ela diz o quê? Variações com mutações e recombinações. Só isso que muda, nada mais. Vai ter a fixação das variações favoráveis e espécies adaptadas. Só isso. Com maior tranquilidade, ó, tranquilaço para vocês fazerem isso aí. Agora se liga. Se liga. Fatores que aumentam a recombinação mistura do pool genético. O pool genético. Primeiro, fecundação e fertilização, 23 cromossomos mais 23 cromossomos, então a gente já tem o que? Uma recombinação. Você mistura os cromossomos que vieram do pai com os cromossomos da mãe. Aqui, ó, para vocês não estão vendo, isso aqui é um óvulo. Em volta desse óvulo tem milhões de espermatozoides. Mentira. Não sei quantos tem, mas tem algumas centenas, talvez de, não milhões, milhares de espermatozoides tentando fecundar esse óvulo aqui. Isso é uma foto real, tirada em um microscópio. Então é bonitinho assim mesmo, um óvulozinho e os espermatozoides em volta. Se vocês não conseguirem enxergar o espermatozoide, só olhar aqui que vocês vão ver os flagelos aqui, ó. Tudo para fora aqui, né? Galera, mais uma outra coisa é o crossing over que vai acontecer na meiose 1, a gente não falou disso ainda, a gente vai chegar nessa parte. Prófase 1, numa subfase chamada Paqueton, ou Paquéteno, também tem vários nomes para isso aí. Show de bola, tranquilidade. Então olha só, detalhe, fecundação e fertilização,
crossing over ou permutação, e tem mais uma, essa uma é a principal, segregação independente dos cromossomos. A gente tem vários pares cromossômicos, tá? Que como vocês podem ver aqui, a gente tem vários pares cromossômicos. E esses pares cromossômicos... Nossa, agora que eu reparei uma coisa. Vários pares cromossômicos, a gente tem vários pares cromossômicos. E esses pares cromossômicos, aqui ó, eles estão divididos em números. A gente tem 22 pares, mais o par de cromossomo sexual. Esse aqui a gente sabe que a gente está falando de um menininho, porque ele tem X e Y, se fosse uma menininha, ia ser X, X. Então, no par 1 ele tem 2 cromossomos, no par 2 ele tem 2 cromossomos, assim por diante. Quando você vai produzir o seu, nesse caso aqui vai produzir o espermatozoide dele, ele pega esse aqui, desse lado eu quero esse aqui eu quero esse eu quero esse eu quero... e assim por diante. Beleza? E aí ele mostra, ele vai montar todo um genótipo, vai montar todo um espermatozoide só com 23 cromossomos, ou seja, não vão ser pares, vão ser 23 cromossomos, 22 somáticos e mais esse aqui que é o germinativo, que é o que dá o sexual, né? E vai guardar lá. Então, há um conjunto de possibilidades, por exemplo, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Então, 1A mais o 2A mais o 3A mais o 4A mais o 5A, todos A, deu uma possibilidade. Todos A e o 22B, duas possibilidades. Todos A, o 21... Todos A, só o 21B, outra probabilidade. Todos A, só o 20B, outra possibilidade. Todos A, só o 19B, outra possibilidade. Todos A, o 19, o 20, 21, 22B, outra possibilidade. Então, só aqui, amigo, a gente tem mais de 8 milhões de possibilidades de fazer essa recombinação. Então, amigo... É coisa pra caramba. Se você quiser fazer esse cálculo aí de análise combinatória, você vai ver aí que vai ter uma galera de possibilidades, tá? Então, aqui a gente já tá vendo uma outra paradinha. Quando a gente fala de seleção natural, a gente tem a tendência de diminuir a variabilidade genética e ela não vai ser aleatória. Ou seja, o cara que está mal adaptado, ele vai desaparecer em prol do cara que está bem adaptado. Essa é a seleção natural. Quando a gente fala de seleção natural não ser aleatória, a gente está querendo dizer para vocês que não é uma escolha direta, mas também não é um dado que tipo assim, ó, esse aqui ou esse aqui. Quando eu falo de selecionar, eu não posso dizer que é algo aleatório, galera. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, eu vou selecionar todas as branquinhas. Pô, então não é aleatório. Aleatório é isso aqui, ó. Isso aqui é aleatório. Deriva ou oscilação. Galera, isso aqui é tão aleatório que nem quando eu como balinha. Eu adoro aquelas balinhas de delicado que vêm todas coloridinhas, parecem uns feijõezinhos coloridos. Só que tem uma daquelas balas ali que eu detesto. É azul. Azul tem gosto de detergente. Ponto. Aquilo ali tem gosto de sabão. Ninguém vai me dizer o contrário. Dizem que é anis, mas pra mim tem gosto de sabão. Aí eu como a vermelha, como a amarela, como a branca. A branca também não é tão boa assim não, mas pô, é gostosinha também. Aí eu como a verde. Quando eu chego na azul, eu seleciono as azuis. Ó, isso aqui a gente tá falando do outro lá, seleção natural. Eu não como as azuis. Não como as azuis. Agora, imagina que um cara misturou misturou todas. E falou assim, irmão, mete a mão e bota na boca, não pode olhar. Eu tô selecionando alguma coisa? Não. Quando a gente fala de deriva ou oscilação, ao contrário da seleção natural, esse fator evolutivo, ele vai fazer com que a gente diminua a probabilidade. E é uma situação aleatória. Diminui a probabilidade de quê? Diminui a probabilidade de selecionar genética. Porque aqui, irmão, não tem quem é mais adaptado, quem não é não. Aqui, amiga, é sobreviver. É sobreviver. Você deu sorte. Tu deu sorte, é deriva ou oscilação. Você foi selecionado, é seleção natural. Deu sorte, selecionado. Deu sorte, selecionado. Deu sorte, selecionado. Então, tu deu sorte. Como assim dei sorte? Assim. Assim, infelizmente, assim dá sorte. Olha só. Isso aqui é uma foto do nosso acidente ocorrido em Brumadinho, tá? Da Samarco, ela, quando estourou
a mineradora Samarco, ela teve um problema na barragem, e aqui a gente pode ver, aqui era a barragem, né? Aqui a gente pode ver aqui a barragem do Alto, toda uma quantidade de rios, de habitat natural. Aqui a gente tem uma cidadezinha aqui no entorno, né, onde teve um grande problema também ambiental. Então essa galera aqui, esses peixes que estavam aqui, por exemplo, se esse peixe estava indo para lá, vou embora, ele já estava aqui em cima aqui no mapa aqui. Ele não estava aqui na hora que estourou a barragem, ele sobreviveu, irmão. Ele sobreviveu. Ah, o peixe tava afim de dar um rolê, ele pegou um avião e foi pra Paris. Tava dando um rolê, tava em Paris o peixe. Amigo, ele sobreviveu, mas ele não sobreviveu porque ele tá bem adaptado. Ele sobreviveu por sorte. Porque quando ele olhou, ele falou assim: meu irmão, e saiu correndo, e aí ele conseguiu correr. Ah, mas aí ele tá adaptado porque ele conseguiu correr. Não, às vezes ele só conseguiu correr porque ele já tava lá na frente. Ou eu, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que viesse uma onda enorme. Eu moro numa rua que tem um morrão. Então, ó, provavelmente a onda ia bater aqui assim no pé do morrão e ia falar assim: maneiro aí. Tudo alagou. Quando alaga lá embaixo, quando chove muito, em volta da minha casa aqui, na Padre Rosê, na Brás de Pina, fica tudo alagado. Mas eu não fico alagado. Por quê? Porque eu moro numa rua de subida. Então não tem como a água fazer assim, sem ela. Meu irmão, para alagar a minha casa, vai ter muita gente saindo de snorkel e máscara de mergulho de casa aí. Então não funciona, entendeu? Então eu não é que eu estou bem adaptado, eu só estou no lugar certo. E estar no lugar certo na hora certa deriva ou oscilação. Show de bola? Para fechar, a gente tem a parte da migração. Essa parte de migração nada mais é do que você ter um fluxo gênico saindo de uma população A e indo se misturar em uma população B. Esse aqui, ó, tem todas as pintinhas, faz peido arco-íris, então o peido de arco-íris vai ser passado para essa galera daqui. Isso aqui vai contribuir muito para a variabilidade genética, vai dar um aumento muito grande. Então a gente tem seleção natural, deriva e migração, são os três principais fatores evolutivos segundo o neodarwinismo. Show de bola. Aqui ó, tem mais uma fotinho da migração. A gente vai ver aqui ó, vários beetlezinhos amarelos, e aí ele cansei, não quero mais ser amarelo, não tô mais afim, não quero mais morar com vocês. Vocês ficam andando em círculo, a outra galera verde fica andando toda tranquila pra tudo quanto é lugar. Aí lê do engano, né? Ele sai daqui e vem morar com os verdes, aí ele percebe que os verdes também, além de fazerem círculo, eles fazem um círculo todo estranho, porque aqui tá todo mundo rodando em círculo bonitinho. Esse aqui não, esse aqui eles estão rodando círculo, mas aqui do nada esse cara virou e volta também, aí fica uma bagunça. Ele falou assim, nossa, eu vim morar na bagunça, meu Deus do céu. Mas ele cansou de andar em círculo, foi para outro lugar onde a galera, cada um vai por si, Deus por todos. Isso aqui aumenta a variabilidade genética dessa população, porque esse cara vai casar com uma menina verde, vai ter vários filhotinhos felizes, e eles podem aumentar a variabilidade genética no local. Galera, é isso por hoje, a nossa aula de... A terceira e última parte sobre evolução tá completa. Muito obrigado, um grande beijo para vocês e tchau.